Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar os trabalhos do domingo, início de semana para muitos, fim para outros, enfim, segunda é dia de reinício, né? Vou pedir para vocês que fechem os olhos. Vamos agradecer pela semana que tivemos. Pelo alimento em nossas casas, pela saúde dos nossos amigos, familiares, por todas as coisas boas que o Senhor nos proporcionou durante a semana e pelas que aos nossos olhos, vistas como ruins, tenham sido parte de um aprendizado executado com êxito. Que o Senhor siga nos acompanhando em nossa jornada diária, abençoando-nos mesmo que nós cometamos alguns erros, alguns deslizes, nos dando o discernimento para enxergar essas pequenas falhas e mantendo viva em nós a vontade de melhorar. Assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar sequência aos estudos que nós temos feito aos domingos, né, do livro psicografado pelo Espírito Hamed, né, Dores da Alma. E hoje o tema do dia é preocupação, né? Acredito que todo mundo já teve as suas, tem, né? E provavelmente ainda terá algumas pela frente, né? Preocupações. Então, para que a gente possa falar um pouco sobre preocupação, é importante que a gente entenda o que de fato é preocupação, né? Porque a gente usa o termo de uma forma muito genérica e muitas vezes o que a gente pensa que é preocupação não chega a ser preocupação de fato. É uma atenção, é um cuidado, né? Preocupação como preocupação de fato, né? Se vocês forem no dicionário, ele está dizendo que é o seguinte: é uma inquietação, uma aflição, um afligimento, uma agonia, uma angústia, uma ansiedade, um atormentamento, né? Então você vê que são todas coisas negativas, né? Quando a gente fala em preocupação. Mas, por exemplo, quando eu posso dizer assim, eu estou preocupado com o futuro do meu filho, não necessariamente é negativo e nem estou, né? Então, não é bem, preocupação não serve para todos os termos, embora a gente aplique para todos os termos, né? Agora, para que a gente entenda o sentido da preocupação desta forma, como ela é mais negativa, né? Ela prende o pensamento, ela faz com que a gente fique, né, centrado numa ideia fixa, ela cristaliza o nosso pensamento, de forma que a gente não consegue concentrar ou prestar atenção em outras coisas, você fica focado naquela ideia fixa. Agora, por que isso acontece, né? Por que a gente se deixa envolver por um problema a tal ponto, né, de ficar 100% focado naquela situação, né? Como espírito, né, nós já somos, de certa forma, encarnados, predispostos a nos preocuparmos desta forma. Eu vou explicar por quê. Como a gente vê na psicologia e na ciência hoje, nós entendemos que a nossa consciência, a nossa mente, ela se divide em duas partes. A consciente, que é o consciente de fato, o que nós sabemos, temos conhecimento, e o inconsciente. O inconsciente carrega muita coisa que nós não temos consciência dessas informações. Então imagine que nós, como os espíritos, antes de estarmos aqui nessa sala, antes de estarmos aqui encarnados, nós estávamos em algum lugar, no plano astral. André Luiz descreve uma colônia, né, do nosso lar. Talvez a gente estivesse num lugar desses, mas o fato é que nós estávamos em algum lugar e nos preparamos para estar aqui encarnados. O objetivo da encarnação é nos tornarmos melhores.
nós não damos saltos, não evoluímos de forma muito grande em pouco tempo. Então a gente vai trabalhar alguma característica do nosso espírito, né? E como espírito nós não buscamos conhecimento técnico, né? Nós buscamos o desenvolvimento das nossas virtudes, da nossa moral, né? Então eu vou trabalhar nesta encarnação com algo relacionado ao meu íntimo. E quando eu digo que nós vamos trabalhar, significa que nós vamos tentar agir de uma forma diferente do que nós estamos habituados a fazer. Então, durante a encarnação, eu vou vivenciar diversas situações, né, que vão me obrigar a refletir nas minhas escolhas, nas minhas ações, para que eu haja de uma forma diferente do que eu estava habituado a agir. Então, por exemplo, só para ilustrar assim, de uma forma bem simples, né, lúdica, se eu sou frustrado em alguma coisa, eu reajo com violência, por exemplo. Eu, como espírito, entendo que eu preciso mudar, que eu não posso ser assim, porque isso não me faz bem, não faz bem para os outros. Então, nesta encarnação, eu vou tentar modificar. Então, se eu for frustrado, eu vou tentar agir de uma forma diferente, fora da violência, certo? É um progresso, é um caminho. Isso significa necessariamente que durante esta encarnação eu vou passar por diversas situações onde eu vou ser frustrado, não é? Porque eu vou estar lidando justamente com a frustração e, consequentemente, eu vou estar tentando modificar a forma como eu ajo perante isso. Aí vocês vão pensar, mas tá aí que isso tem a ver com a preocupação, né? O que isso tem a ver? Tem a ver que o meu espírito sabe disso. E o meu espírito tem consciência de que durante esta encarnação eu vou ter momentos, vou enfrentar momentos em que o problema vai ser inevitável, porque eu encarnei para lidar com isso. Eu encarnei para buscar essa mudança. E isso vai gerar no meu inconsciente uma inquietação, uma angústia, porque eu sei que aquela coisa vai vir. E para cada um de nós vai ser uma coisa diferente, porque isso é específico de cada espírito. Cada espírito está desenvolvendo seu plano de crescimento, de desenvolvimento, e cada um sabe o que ele precisa enfrentar, o que ele precisa transformar e o que ele está disposto de fato a fazer. Mas vai ter um peso, para cada um tem um peso. E para mim esse peso poderia ser pequeno ou pode ser enorme, né? Cada um vai ter o seu próprio peso, a sua medida e a sua dificuldade. Então você, como espírito, está ciente disso, que você encarnou para isso, você encarnou para lidar com isso. Então você sabe que durante a sua vida você vai viver isso mais de uma vez, até que você realmente se transforme e isso não seja mais um problema para você, né? Então é óbvio, né? Em virtude disso nós já somos predispostos a estarmos preocupados. E o que acontece? O que acontece é que no decorrer da existência, as coisas vão se encaminhando de acordo com o fluxo natural das escolhas. O nosso inconsciente, ele age no consciente de forma muito frequente. E isso direciona as nossas escolhas. Ou seja, nosso espírito, ele sabe, de certa forma, o que ele tem que fazer. E direciona o nosso consciente para que aquilo vá naquele caminho. E às vezes você se pergunta, eu não sei como eu vim parar no meio dessa confusão toda, não sei como eu vim cair nisso. Você conscientemente não sabe, mas o seu espírito sabe. Por quê? Porque é justamente no meio desse cenário tumultuado e confuso que você vai vivenciar experiências que vão colocar à prova aquilo que você realmente se predispôs a mudar. De repente você vai viver uma situação onde até algumas encarnações anteriores, você desenvolveria um inimigo, né? E dessa vez não, você vai ter uma tendência a querer relevar, você vai falar, eu não vou me incomodar, eu não vou me magoar, eu não vou me chatear, porque você, como espírito, está se modificando. Então, antes, entre o plano físico e o plano astral, quando a gente alterna os planos, nós estamos em constante desenvolvimento como espíritos, nós estamos constantemente buscando crescer, buscando aprender, buscando ser melhor. E quando a gente está pleno como espírito no plano astral,
a gente tem um conhecimento, uma ciência maior das nossas falhas, onde a gente tropeçou nas encarnações anteriores, onde a gente falhou, onde o nosso calo aperta, né? E aí, nesta próxima encarnação, nós planejamos modificar um pouquinho. Eu não vou mais ser tão assim, eu não vou mais ser tanto daquela forma, ou eu vou agir de uma forma um pouquinho diferente. E aí eu vou nascer no meio, num local específico onde o cenário vai provocar que eu lide com isso constantemente, para que essa transformação aconteça de fato, como a gente se preparou. Já dizia o Cristo, o Pai não coloca um fardo mais pesado que o Filho possa carregar, né? Então, ou seja, todos nós estamos de fato preparados para os problemas que nós vamos enfrentar no decorrer dessa existência. Nós estamos prontos para eles. Embora às vezes possa parecer muito difícil, muito complicado, mas a gente tem a força e a gente tem a estrutura para suportar o problema, porque a gente vai ter que buscar uma solução diferente, uma forma diferente. E se eu não quiser agir da forma diferente, se eu for repetir o meu padrão, eu posso correr o mundo todo, eu posso ir para o outro lado do planeta, o problema vai surgir de novo com uma roupagem diferente. Por mais que eu fuja, por mais que eu corra, sempre ele vai retornar, porque é o que eu preciso enfrentar, é o que eu preciso lidar, e é aí que vai sair a transformação. A transformação ela não ocorre só na teoria, ela se começa na teoria, quando a gente toma conhecimento que a gente precisa ser diferente, mas ela se conclui na prática, quando a gente vivencia aqui, encarnados. Porque aqui encarnados a gente não lembra de nada, né? É bem mais fácil, né? O problema simplesmente aparece e você tem que agir com aquilo que você tem, com aquilo que está no seu íntimo, com aquela certeza que você precisa agir. E aí a coisa acontece. Então a preocupação, nós já temos como espírito essa predisposição a tê-la por causa disso. Agora o que ocorre é que no decorrer da existência a gente transforma a preocupação em algo maior. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento principalmente disso que a gente está falando agora. A gente não entende que a vida vai ser realmente uma sucessão de desafios. A gente espera, né, na nossa ignorância, que a vida seja um mar de rosas, que a gente não tenha nenhum problema, que tudo transcorra da melhor forma possível. Só que não é assim. A gente não nasceu para estar de férias, né? A gente não nasceu para vir para um parque de diversões, a gente nasceu para se transformar. E a transformação vai exigir o desafio. E o desafio vai vir todos os dias, de uma forma ou de outra, mais intenso ou menos intenso. E a gente vai se transformando, a gente vai se modificando. Se você observar todos os problemas que você vivencia, todos eles vão ter sempre uma raiz em comum. Ou é sentimental, ou é financeiro, ou é material, enfim, ele vai sempre ter uma raiz comum. Segurança, insegurança, que às vezes a gente é inseguro em muitas coisas. Aí você vai ver, por que eu estou trabalhando isso? Porque meu espírito não quer mais ter esse problema. Meu espírito não quer mais ser frágil nesse aspecto. Então, os desafios vão surgir constantemente até que eu de fato modifique. E se eu me modificar, eles deixam de existir. E eu vou para o próximo, né? Porque tem uma lista infinita de situações para serem melhoradas, né? E assim a gente vai. Agora, o nosso problema na preocupação motivada pela nossa ignorância é que a gente se cristaliza naquele pensamento. A preocupação excessiva, ela faz com que você se feche naquela ideia fixa e você não perceba o entorno, não perceba o resto. E aí você cria os fantasmas, os demônios, né, que lhe perseguem. Aí você cria as situações. Isso gera ansiedade. Então você começa a viver de forma antecipada cenários que sequer vão existir, mas na sua mente eles são extremamente reais e fortes, né? A gente fala assim, né, que do inferno, né? A gente tem aí, né, na religião o inferno, aquele lugar tenebroso onde você sofre, né? Mas o inferno, ele não existe fisicamente, ele não existe em nenhum lugar físico onde exista isso, mas ele existe na mente, é mental. Você pode estar no melhor lugar do planeta, você pode estar com as melhores pessoas do mundo,
você pode estar no ambiente mais salutar possível, mas se a sua consciência não está em paz com você, não adianta. Você não vai usufruir nem um segundo das benesses do lugar onde você vai estar, porque você vai estar mergulhado nas suas trevas mentais, na sua culpa, no seu remorso, na sua raiva, na sua insegurança, né? No seu projeto de vingança, né? Então você vai estar maquinando, você vai estar preso. E isso é decorrente da preocupação. Quando a gente fala que a preocupação excessiva ela é negativa por quê? Porque ela é vinculada com medo, ela é vinculada com raiva, ela é vinculada a todas essas emoções e sentimentos que são negativos. E aí você se amarga naquilo, você projeta aquilo e você vive aquilo, né? E aí seu dia pode ser realmente terrível enquanto você está preso a isso. Agora, se você parar para pensar, como o Espiritismo traz, que durante essa existência eu vou ter de fato desafios para agir de uma forma diferente, então você já está de certa forma preparado e sabendo que de outro alguma coisa vai acontecer na sua existência, alguma coisa complicada vai surgir. E antes de você se entregar ao desespero, à raiva, ao medo, à ansiedade, à insegurança, pense, chegou o momento de você agir diferente. Então, você estava preparado para isso. Então, mas não se desespere, não se entregue, apenas reflita. O que eu posso fazer diferente? Porque a primeira emoção, a primeira sensação é aquilo que a gente está acostumado a fazer. Eu fico com raiva, eu fico com medo, eu quero correr, eu quero bater. Mas para e pensa, né? A gente não tem um ditado popular que conte até 10, né? É justamente para que você pense, o que eu posso fazer diferente? Eu não vou repetir aquilo que eu já sei, eu não vou fazer de novo aquilo que eu já faria normalmente, eu vou buscar uma alternativa diferente. Se você encarar os seus problemas desta forma, eles não vão mais ser problemas amedrontadores ou assustadores terríveis na sua existência, eles vão ser desafios, como um quebra-cabeça, que você vai ter que parar para pensar, encaixar as peças para poder seguir. E aí a coisa vai ficar mais leve. Você vai escapar do sentimento negativo, né? Você vai escapar da raiva, você vai escapar do medo, você vai escapar da angústia. Não vai escapar do problema, porque o problema faz parte da existência, mas ele vai ter um peso muito menor. Então, quando a gente vê que o Espiritismo é o consolador, é o confortador, ele é justamente por isso, porque ele te dá esse novo leque de observar as situações. Nós encarnamos todos com o propósito de se transformar. Então, naturalmente, algum problema a gente vai enfrentar. E vai ser para nós um problema muito sério. Sempre vai ser. Porque ele afeta o nosso íntimo. Para o outro pode ser um problema pequeno, né? Para falar assim, você está preocupado por isso, né? Mas para você é. Porque ele mexe com a sua estrutura, ele mexe com o seu íntimo, ele mexe com pensamentos que estão cristalizados lá de trás, né? E vai fazer com que você haja de uma forma diferente. E a vida vai ser assim. Quantas vezes vocês já viram ou já viveram situações em que o problema se repete, se repete, se repete, aí você fala assim, parece que é só comigo, né? Se eu fizer 10 vezes aquilo, 10 vezes acontece. É porque você está fazendo 10 vezes iguais, né? Você está repetindo a coisa da mesma forma, não tem nenhuma modificação. E a vida só está lhe mostrando que você precisa agir diferente. Se você agir, vai deixar de ser, né? Aí acabam os seus problemas. Nascem outros, mas aquele pelo menos já não volta mais. Então a preocupação, ela é negativa, ela é ruim quando a gente se fecha nos nossos sentimentos. Mas entenda que a vida realmente ela vai ter problemas e dificuldades. A nossa encarnação aqui é como o tempo, né? A gente se preocupa tanto com o tempo aqui, né? Por quê? Porque a vida ela tem um começo e tem um fim na encarnação. Mas para a gente que é espírito imortal e eterno, não faz o menor sentido. Um ano, um século, um milênio numa linha de tempo que não tem começo nem fim, vai ser sempre um ponto ínfimo, né? Então não tem sentido nenhum.
Mas quando a gente está encarnado, a gente sabe que ela começa e que ela termina, cada minuto conta, né? Aí a gente conta o tempo, a gente se preocupa. O problema é a mesma coisa. Hoje, para a gente, ele pode ser enorme, pode ser grande, pode ser pesado, né? Mas ele é só um instrumento da transformação do seu espírito, da transformação da sua forma de pensar, da sua forma de agir. Se você modificar isso, acabou. Acabou, ficou para trás e você nem vai lembrar daqui a um tempo que você sofria com relação a isso. A coisa passou. Então a gente não tem necessidade nenhuma de ter uma preocupação intensa sobre essas coisas, o que vai acontecer, o que pode acontecer, os cenários. O problema vai vir, isso é fato. Então que a gente esteja apto a recebê-lo, apto a lidar com ele. Então que a gente peça forças, né, para seguir adiante, para poder lidar com ele da melhor forma possível e modificar nossa estrutura mental. O inferno, né, ele não é físico, ele é todo mental. Então, para que a gente escape desse inferno, basta que a gente entenda que tudo é criação da nossa própria mente. Então, a modificação, a culpa, a mágoa, o rancor, a raiva, é opção nossa. A gente pode se desfazer dela por opção, seguir um outro caminho, agir de uma forma diferente. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. O tema é bastante interessante. Se vocês puderem pegar um capítulo, né, do livro Dores da Alma, pelo Espírito Hamed, vocês vão poder aprofundar um pouco mais sobre essas questões da preocupação. Então, para que a gente se liberte da preocupação, basta ter fé. E é curioso isso, né? Porque em todas as igrejas, em todas as religiões, a gente sempre bate na questão da fé e na vontade do Pai, né? E até no nosso Pai Nosso, né, a gente fala, né, que seja feita a vontade do Pai aqui na terra como é nos céus, né? Mas na sequência a gente pede um monte de coisa para a gente, né? Aí você diz assim, mas se é a vontade dele, por que que ele tem que fazer o meu desejo, né? Faça isso, faça aquilo, né? Basta que a gente acredite. O plano encarnatório aqui, ele já foi traçado, ele foi traçado por você mesmo, dentro daquilo que você precisa viver, dentro daquilo que você precisa aprender, dentro daquilo que você precisa lidar. O seu plano de vida foi feito por você, para você, e ele só visa o teu crescimento. Então, ao término desse processo, seja ele doloroso ou não, alegre ou triste, não importa, o resultado final é o seu espírito melhor. E vai ser sempre assim, porque a gente cresce constantemente. O crescimento e o aprendizado é progressivo. Nós nunca desaprendemos, nós nunca retroagimos, nós sempre crescemos. Embora às vezes a experiência que vivamos seja negativa, seja dolorosa, seja difícil, ela sempre traz um crescimento e um amadurecimento para o espírito. Então a gente, nos vendo como espírito, o problema passa a ser pequeno e extremamente temporário. Às vezes, para dar um salto no nosso crescimento, a gente precisa de uma fundação mais sólida. E a gente perde mais tempo criando essa base sólida para poder galgar um andar maior, né? Então é natural. Entenda que a sua vida aqui na matéria é só um momento. E tudo isso que você vive passa, encerra-se, para que você possa ser melhor, né? Para que você possa crescer um pouco mais. Então não se aflija com os teus problemas, não fuja dos teus problemas, né? Não corra deles, porque eles vieram para lhe ajudar. Embora às vezes cause dor, medo, ansiedade, angústia, eles estão aí para fazer com que você se transforme. Então, entenda sempre como algo positivo. Seja lá o que vier, ele está vindo porque a gente quis que viesse, a gente pediu que viesse. Então que venha. Seja lá o que tiver que vir, que venha, né? Porque vai trazer algo melhor para a gente mesmo. É isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Espero que eu tenha podido ser claro, né, na forma como explanei. E que sigamos aí, que tenhamos uma boa semana e que a gente possa, de fato, no próximo domingo, estar melhor que neste domingo de hoje, né? Que assim seja. Então vamos agradecendo, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus,
mentalizando nosso anjo de guarda, nossos protetores, mentores, agradecendo por todo o trabalho que eles têm conosco, que eles nos mantenham com essa vontade de continuar seguindo, de continuar crescendo, uma vontade de se tornar um espírito melhor, buscar o nosso crescimento moral, nosso crescimento e desenvolvimento das virtudes, que possamos ter coragem de pôr em prática toda a teoria que nós já adquirimos constantemente, com materiais, com livros e tudo mais, e que possamos de fato todos juntos adentrar nesse novo mundo de regeneração, nos livrando assim desse passado de provas, expiações, de dilemas e dificuldades, que os nossos cenários daqui por diante possam ser só realmente regenerativos, de auxílio, de ajuda, de fraternidade, distribuição e igualdade. Que assim seja.